Olá, meu amigo, minha amiga que está assistindo ao nosso programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Estamos começando mais um programa hoje com uma convidada muito especial ao lado da bancada do querido amigo Clóvis Brasil Pereira. Passo ao amigo para apresentar essa outra colega muito querida que será entrevistada hoje. Olá, assinante da TV Destaque, estamos aqui no programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. E nessa retomada das nossas gravações, na semana anterior eu fui o entrevistado sobre o novo CPC e nós aqui decidimos de que nesta semana vamos trazer alguém que tem a especialidade na área do direito de família e que é também da bancada do nosso programa Direitos e Deveres, que é a doutora Rosana Valderano de Lima. Por quê que a doutora Rosana foi convidada e foi, nem diria convidada, ela foi intimada a estar aqui para a entrevista? O novo CPC, que nós abordamos na semana passada, ele traz, lá nos procedimentos especiais, um capítulo específico para tratar das ações de família que terão um tratamento diferenciado. Nós não tínhamos no Código que está deixando de existir essa previsão. Então, doutora Rosana, bem-vinda, obrigado por ter atendido a nossa intimação, né? Eu gostaria que você falasse aos telespectadores em que consiste essa alteração e o que representa isso para o cidadão, uma previsão expressa, especial das ações de família na nova legislação. Ok. Bom, em primeiro momento, né, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a audiência do assinante da TV Destaque, a intimação, né, do Clóvis, o trabalho aqui com o Rodrigo agora, né, na nossa segunda semana de parceria. Eu fico muito feliz, né, da gente estar nessa sintonia. A questão, Clóvis, que você me pergunta do direito de família, as alterações aí do Código de Processo Civil, nosso telespectador, no primeiro momento, ele pode achar que eu não estou falando de processo civil. Por quê? Porque o processo civil aplicado ao direito de família, ele tem uma justificativa muito pessoal para a técnica que foi adotada, né? Quando a gente fala em direito de família, falando em direito civil, né, o processo civil ele vai viabilizar os direitos que nós temos lá no nosso Código Civil. Então, temos lá, a criança tem direito ao alimento, os casais têm obrigações entre si, a dissolução do casamento, os reflexos disso. O Código de Processo Civil, ele vai trazer qual é a forma que isso vai ser conduzido, como é que eu vou viabilizar os alimentos da criança, como é que eu vou viabilizar a dissolução do casamento daquele casal que, infelizmente, não está se entendendo mais, enfim. Quando a gente vai para o reconhecimento de um vínculo. O reconhecimento de um vínculo, de fato, né? Assim, exemplos os mais variados que nós temos lá na relação de família. Mas, como eu disse, o direito de família ele é tratado pelo direito civil. O Código de Processo Civil, que nós temos ainda em vigor, que está findando, ele não tinha uma abordagem específica para as questões de família. E aí o que acontecia? Quando a gente discute, por exemplo, um cheque, uma dívida, uma obrigação locatícia, a gente não pode tratar a família da mesma forma que eu trato simplesmente patrimônio. A família tem uma parte patrimonial, mas a gente sempre diz que o direito de família, dentro do direito civil, ele é a parte menos patrimonial do direito civil, porque ele tem realmente uma abordagem patrimonial, mas nem tudo se resolve em dinheiro. E aí, como é que nós tratávamos e tratamos até agora, o dia 18, até a entrada em vigor do novo Código? Eu não tinha um tratamento específico para as questões de família. Ora, nas questões de família, o que mais impera, normalmente, são aspectos pessoais. São questões extremamente subjetivas. Quer dizer, o casal, muitas vezes, ele não está muito preocupado com a perda financeira. Quantas vezes a gente, né, se depara com situações de marido ou esposa e que diz assim, eu abro mão de tudo, eu só quero me ver livre dela, ou só quero me ver livre dele. Então veja que a questão patrimonial não é a questão mais importante na família, é a questão pessoal. E quando vai para o Código de Processo Civil, que é quem vai viabilizar
esse processo, eu não tinha esse tratamento. Então, era muito que objetivo. Em linha geral, como é que vai ser tratado hoje? Eu tenho previsto lá mediações e conciliações. A mediação, quantas forem necessárias. Por quê? Porque muitas vezes, para que eu coloque fim a um conflito familiar, eu preciso primeiro fazer com que o casal se olhe. Depois eu preciso fazer com que o casal se fale. E depois eu posso viabilizar que o casal se componha. Da forma como era feito, tem acordo, doutor? Não, até logo, obrigada. Ou uma tentativa de se forçar, não forçar no mau sentido, mas se tentar instrumentalizar um acordo, mas assim em minutos. Quer dizer, o casal já veio brigando lá da rua, infelizmente. Então, não havia tempo e não havia um tratamento personalizado, digamos assim, para a família. O Código de Processo Civil hoje, ele visa, ou pelo menos a gente acredita que tenha um apelo aí, para poder viabilizar a extinção dos conflitos de família de uma maneira mais apropriada. Até porque, Rosana, cada família é de um jeito. Às vezes, Rodrigo. Às vezes. Eu costumo dizer que a diferença das famílias, ela começa pela mesa de jantar. Sim. Cada família senta de uma forma, tem filho que come no sofá, filho que come no quarto, às vezes o pai senta na ponta, às vezes não. É muito difícil para o código também ele lidar com todas essas questões de famílias que são muito pessoais, muito emocionais, de uma forma tão geral como era antes. Parece que o novo CPC vai trazer uma luz para melhorar as relações entre as famílias, né? Qual seria a sua opinião geral assim sobre essas modificações, por exemplo, na conciliação e na mediação? Seria benéfico para as famílias ter mais sessões? Na minha opinião, sim. Eu já tive a oportunidade de, em outras entrevistas, em cursos, fazer essa abordagem. O que eu coloco sempre, na ótica do novo Código de Processo Civil, é o seguinte: a mudança, ela não pode ser apenas do Código. Ela tem que ser uma mudança de postura. A gente está quebrando um paradigma. Então, os colegas que militam na área da família, eu sempre digo aos alunos, o advogado da família ele não é melhor nem é pior. Ele é diferente. Ele é diferente porque assim, a paciência dele tem que ser redobrada. Os momentos de reflexão têm que ser muito maiores. Ele tem que ter uma boa vontade exacerbada para conciliar. Se houver, e eu acredito que vai haver, uma mudança de paradigma, uma mudança de postura dos operadores, dos advogados, o próprio Ministério Público, o próprio magistrado, para que haja uma paciência maior, para que seja desenvolvida essa mediação, essa conciliação mais apropriada, eu vejo como extremamente benéfico. Agora, num primeiro momento, e nós já ouvimos críticas, né? Isso vai causar maior morosidade. Não, a morosidade do judiciário não é a conciliação na família, né? Clóvis já teve a oportunidade de falar isso numa entrevista anterior. Então, eu acredito que a mudança é muito benéfica. Era necessário, assim, a população clamava por isso, por um tratamento específico. Poxa, nós temos várias especializadas para a família. Se eu tenho juiz especializado para a família, por que eu não tenho um tratamento especializado, né? Então, eu vejo como muito benéfico. Mas deve haver uma dose de boa vontade, e aqui fica, né, um pedido pessoal, né, de uma pessoa que atua também na área da família como outras tantas, que os colegas reflitam sobre isso. Claro, eu também, as partes também, mas eu acho que tem que haver uma boa vontade grande e aí isso vai funcionar, né? É como quando surgiu a mediação, muita gente criticou. Não vai funcionar, não vai resolver. E a gente está vendo que é o caminho para a solução de tudo, seria o acordo, né? Um bom acordo é sempre melhor do que uma boa briga, né, Clóvis? A questão da mediação, é bom esclarecer para o nosso telespectador. O Código de Processo, ele prevê a mediação e a conciliação para todos os procedimentos que tratem de direitos disponíveis. Sim. Então, se o direito é disponível, a pessoa pode resolver a questão numa conciliação ou numa mediação. Na verdade, o legislador não teve a coragem de definir o que é mediação e o que é conciliação. Eles ficaram em cima do muro e falaram
falam sempre nas duas coisas como se fosse uma coisa só. Ora com sinônimos e ora com complemento. E não é por aí, mas aí não é o objeto do nosso programa hoje. Bom, e no processo, de uma forma geral, tem a previsão de uma conciliação e a possibilidade de haver uma segunda conciliação, em prazo não superior a 60 dias. Nas ações de família, a conciliação e a mediação serão buscados à exaustão. Tantas quantas forem necessárias. Serão quantas sessões, quantas forem necessárias. Aí eu vou te colocar uma questão para você nos responder. O Código fala de que os juízes poderão se socorrer do auxílio de profissionais de outras áreas. Quando ele está falando de profissionais de outras áreas, está falando do psicólogo, do psiquiatra, do assistente social, do terapeuta de família, enfim. Você vê viável na estrutura do Poder Judiciário essa aplicação do CPC, ou é mais uma falácia, mais uma coisa bonita no papel e coisa difícil de ser aplicado? Eu acho assim, o legislador, ele não, os poderes aí nesse caso eles não se conversam, né? Porque uma coisa é eu criar uma lei com um procedimento, e a outra coisa é eu ter a viabilidade desse procedimento. Então, se você me perguntar, o auxílio desses profissionais é importante? Extremamente importante, né? Nas ações em que eu atuo, na grande maioria é necessário estudo psicossocial e tal. Agora, se você me perguntar, ele é viável hoje da forma como está? Eu acho que não. Isso não quer dizer que não vai ser aplicado. Isso não quer dizer que não é importante. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje nós esperamos 3, 4, 5, 6 meses para o agendamento do estudo psicossocial. Se eu tiver essa grande demanda, que é o que a gente espera que aconteça, né? Eu acho que a gente não vai conseguir num prazo razoável do processo. Então, a resposta é importante? É interessante? O Estado está, e o Estado, quando eu digo a estrutura do Poder Judiciário, ela está aparelhada para isso? Por enquanto, não. Eu quero acreditar que serão, né, abertos inúmeros concursos, que serão, né, criados novos cargos para viabilizar, porque senão acaba ficando letra morta. Você é uma sonhadora e é bom sonhar, né? O dia que a gente perde a esperança é a última que morre. A esperança e perde o sonho, fica complicado. É verdade. Rodrigo, já estão sinalizando para a gente que o programa, que o primeiro bloco já acabou, né? E nós vamos lembrar então para o nosso telespectador que o nosso programa é reprisado às terças-feiras, às 7h30, né? Ele é passado ao vivo, em tempo real, no canal d11.com.br, e os vídeos que são gravados após a apresentação pela TV Destaque, eles são disponibilizados no site proleges.com.br. Aí é só encontrar o link lá, Programa Direitos e Deveres, onde estão armazenados todas as entrevistas que nós fizemos aqui, para que possam ser vistas, revistas a qualquer momento. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já.